diretamente aqui do Shopping D&D, da Mostra Artefato, com ela, Mirela Castilho, que tem um trabalho muito direcionado, né? Ela atende a todos os públicos, mas também atende muito bem o público masculino. Aqui como esse ambiente, né, Mirela? Conta um pouquinho pra gente como você faz esse trabalho tão direcionado, como você trouxe assim, o natural, que é o tema da mostra, aqui para o seu ambiente. Boa tarde. Então, primeiramente, quando eu fui convidada para fazer a mostra, prontamente eu pensei em fazer um loft direcionado para esse público masculino que eu atendo com certa frequência. E o homem, ele tem um gosto muito particular com essas coisas naturais. Ele gosta disso, pedra natural, tanto que eu usei na mesa da Artefato, nos vasos da Organi, no tapete, enfim, eu trouxe muita fibra, esse tipo de elemento que tem o toque e a visão sensorial que o homem gosta muito. Então, eu procurei agradar esse público direcionando esse material para ele. Nossa, isso é interessante, porque esse direcionamento que você faz para o público masculino, com o seu estilo de projetar, é uma pegada muito própria sua. Porque você traz essa coisa da natureza, da textura, do sensorial. E os seus clientes têm muito isso, né? Tem, eu acho que no geral, não só o público masculino, ele tá procurando alguma coisa mais que tenha um valor sensorial, um valor mais ligado a essas coisas da natureza, fibras naturais, enfim. Então, o homem não deixou de ir também para esse gosto um pouco particular, assim. A setorização aqui do seu ambiente, ela tem essa ideia, né, de um abraço geral, até por isso, né, você pontuou, por exemplo, os vasos da Organi na lateral do sofá, fazendo como se fosse uma moldura. Então a natureza está integrado aqui dessa forma. Então, nos materiais, a gente passa a mão aqui no sofá, do linho, e sente esse cuidado, essa sua preocupação. Você traz isso também para os seus clientes? Tem essa integração, tem essa natureza? Isso reflete você? Sim, tem muita preocupação nessa parte, não só sensorial, como de tato, de visão, que as pessoas, principalmente em São Paulo, estão um pouco afastadas da natureza e ela quer sentir essa coisa do natural, nem que seja num tecido, ou num vaso, ou numa textura de uma pedra, alguma coisa que remeta ela um pouco a essa coisa do natural, da natureza em si. Então eu sempre estou agregando isso nos meus projetos. Interessante. O legal é que você fez assim um contraste. Seu ambiente, ele tem, né, uma pegada mais clara. Você fez esse jogo de luz e sombra, de claro e escuro. Sim, a base dele é bem mais escura, porque isso agrada o público para quem eu projetei, né? Pensei em projetar esse espaço. E os elementos que vêm depois já vêm para um tom um pouco mais claro. Também até para mostrar que é permitido usar tons escuros nessa base de um ambiente e não ficar pesado, carregado, enfim, essa era a ideia. E você pontuou aqui no seu ambiente elementos naturais, como tampos de pedra, todo esse detalhe. E essa natureza traz um conforto visual também, porque o ambiente, como você faz assim, uma pegada tão masculina direcionado, não é porque é masculino que ela tem que ser impessoal, muito pelo contrário, o masculino também é aconchegante, também é elegante, isso é diferente, né? Sim, a busca desses elementos de pedra natural, trazer o verde nas plantas naturais, os tapetes com fibras naturais, toda a textura de linho, enfim, tudo isso dá um certo aconchego e tira um pouco da frieza do ambiente que, assim, aparentemente seria masculino, que remete a uma coisa um pouco mais fria, talvez, um pouco mais impessoal, como você disse. Então, ele deixa um pouco mais aconchegante e sem tirar essa particularidade do homem, que é de uma coisa mais sóbria e mais imponente, vamos dizer assim. E dá uma diquinha pra gente, uma dica profissional sua. Eu percebi que você utilizou os vasos da Organi com alturas diferentes.
E às vezes existe essa dúvida, até com nós profissionais, a gente tem, vai colocar duas alturas diferentes, vou colocar a mesma altura, o mesmo modelo. Não, você teve essa certeza que você queria. Duas alturas diferentes, modelos diferentes. Conta um pouquinho, como pode a gente escolher assim, sem ter medo de ousar? Sim, eu gosto desse movimento, até trabalhar plantas diferentes e textura do vaso. Se você vê, eu escolhi 2 vasos com texturas diferentes. E essa altura dá um movimento, principalmente para a planta que depois a gente for escolher, né, para usar no vaso. E eu acho interessante isso. Eu prefiro trabalhar assim do que talvez simétrico. Eu gosto dessa assimetria nas escolhas. Dá um equilíbrio também, né? Sim. Mais alto, mais baixo, dá um equilíbrio. E eu percebi também que você uniu a cor, né? Ela ficou um tom sobre tom do sofá. Sim. Foi proposital? Foi, principalmente porque o fundo do ambiente ele é mais escuro. Então eu procurei trabalhar com coisas mais claras na frente, né? E o vaso é um desses elementos que sobressaem na frente da parede, do piso, que hoje estão em tons mais escuros. Isso é interessante, porque esse equilíbrio visual que, juntando todos esses elementos que você falou, desde as texturas, da pedra, você trabalhou também muito assim, elementos, tipo, uma pegada mais fosca, depois uma pegada mais com brilho, como o abajur, o garrafão que você utilizou com brilho. E aí, isso que dá o equilíbrio geral do ambiente, né? A iluminação também, trabalhada dessa forma como um todo, fez todo o diferencial aqui. É uma coisa que até reflete isso. Esse ambiente, se você pudesse resumir o seu ambiente num todo, você poderia dizer que ele traduz exatamente o seu trabalho? Acredito que sim. É bem direcionado, né, para o público masculino, que eu não atendo somente ele, mas em grande parte ele tem muito a ver com o que eu acredito de boa arquitetura, de interiores e, enfim, ele traduz assim uma grande parcela do meu trabalho, com certeza. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Se você valoriza, como é a sua valorização do trabalho manual, do que é feito à mão, de peças que tem essa energia, que é passado quando é desenvolvido? Não, eu adoro e super valorizo tudo que é artesanal e manual, porque tem um valor único, né? São peças que acabam sendo, mesmo que repetidas, elas acabam tendo um valor único e tem toda um empenho de uma pessoa por trás daquilo, enfim. Eu acho, assim, extremamente valoroso e enriquecedor no ambiente, assim. A Organi, os vasos são vietnamitas, feitos à mão mesmo. E tem toda essa energia que você acabou de falar, que é transmitida, né, na hora que o vaso é feito. Nenhum vaso é igual ao outro. E mesmo que tenha o mesmo modelo, ou o mesmo acabamento, estilo, se você colocar 2 vasos iguais, eles não vão ser 100% iguais, porque tem essa coisa do trabalho manual. Esse é um dos diferenciais da Organi. Para nós da Organi é um prazer ter produtos da Organi aqui no seu ambiente, principalmente porque seu ambiente é um trabalho bem direcionado, né? Você atende a todos os públicos, mas você tem uma pegada muito sua e única do seu público. E essas dicas também são preciosas para a gente quer entender como os profissionais utilizam os vasos da Organi de acordo ao seu público, e aqui tem traduzido isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, e é um prazer ter a Organi aqui comigo também, valorizando ainda mais meu ambiente. Enfim, obrigada.